Simbora, simbora, turma! Estamos ao vivo para mais uma edição do nosso Minuto Geográfico. Vou deixar esse vídeo de hoje aqui gravado para que vocês possam também assistir posteriormente. Grande abraço para todos que nos prestigiam aqui quase que diariamente. Lembrando que o Minuto Geográfico é um programa que acontece toda segunda e sexta-feira, por volta de 6h30 da manhã, 6h40 da manhã, sempre ao vivo. Mas agora, período aqui de férias, de recesso, a gente também vai atualizando vocês ao longo dos outros dias. Lembrando também, nós temos um grupo fechado no WhatsApp. Nesse grupo eu gravo podcasts quase que diariamente, coloco minhas análises sobre geopolítica internacional, doses homeopáticas gradativamente de geopolítica para inserir essa nova habilidade, para que vocês possam desenvolver essa nova habilidade no cotidiano de vocês. Mas, indo direto ao ponto, ontem a imprensa, a internet, repercutiu bastante um ataque feito pela Guarda Revolucionária Iraniana a alvos do norte do Iraque. E o pessoal ficou confundido, o pessoal ficou sem entender sobre o que é que seria o Kurdistão iraquiano. Norte do Iraque, uma região chamada de Kurdistão iraquiano. É nesse ponto que eu quero tocar aqui, sobre esse ponto que eu quero falar com vocês. O primeiro ponto, gente, é que o Irã, não é a primeira vez que o Irã ataca essa região dentro do Iraque. O Irã afirma que o norte do Kurdistão, o norte do Iraque, é usado como palco para grupos separatistas iranianos. O Irã sustenta que essa região tem grupos separatistas que querem desestabilizar o Irã, utilizando o Iraque como uma porta ao início desse processo. E o Irã também afirma que Israel, através do serviço secreto Mossad, utiliza essa região também como uma rota para planejar ataques contra o Irã. Só que aí eu notei muita gente confusa quando a gente fala sobre Kurdistão. Outro ponto também, é verdade que atacaram alvos americanos nessa região? Só para vocês entenderem o seguinte, bora contextualizar a notícia. De fato, o Irã assumiu que atacou alguns alvos no norte do Iraque, numa região chamada de Kurdistão. De fato, o Irã diz que os alvos eram relacionados a Israel, aos Estados Unidos e também ao Estado Islâmico, ou seja, uma mistura total. E, de fato, os americanos têm essa presença militar naquela região, mas só para vocês tentarem entender um pouco. Muita gente preocupada sobre se isso vai fazer o preço do petróleo disparar, se você tem repercussões mais significativas. Gente, a grande questão hoje, envolvendo o preço de commodity no Oriente Médio, envolve o Mar Vermelho. É uma outra questão que é muito mais forte, muito mais preocupante, quando o assunto tem esse viés aí do ponto de vista comercial e econômico. Eu disse para vocês que os rebeldes do Iêmen, ou os terroristas que têm uma sede no Iêmen, os Houthis, esse grupo paramilitar, vocês podem chamar como vocês acharem melhor, vem atacando alguns alvos americanos, alguns alvos de Israel, naquela entrada do Estreito de Bab al-Mandab, na entrada do Mar Vermelho, e alguns navios decidiram não utilizar mais essa rota, passando pelo Estreito, pela costa do Iêmen, e decidiram fazer o contorno pela África. Isso aumenta as viagens em 10 a 15 dias, aumenta o custo, a gente já falou sobre isso aqui anteriormente, e a novidade é que o Catar que é grande produtor e exportador de gás natural, já disse agora que também vai suspender essa rota para o gás que vai pela via marítima por conta dos riscos de ataques aleatórios e afins. Não que o Iêmen vá atacar algum navio, algum alvo específico do Catar, mas por uma questão de segurança, o Catar decidiu buscar novas rotas e observar o que acontece naquela região. Eu já disse para vocês que a Tesla e a Volvo suspenderam parte da sua produção dentro da Europa. A Tesla, que tem uma fábrica, uma montadora na Alemanha, suspendeu a produção por 2 semanas, dizendo que tem carência, tem a falta de algumas peças que saem do Oriente para o Ocidente e utilizam aquele estreito, utilizam o Mar Vermelho, depois o Canal de Suez, depois o Mediterrâneo como uma importante rota
comercial. Mas, gente, deixa eu tirar os comentários aqui para que vocês possam observar bem direitinho. Só para contextualizar. Muita gente pergunta o que é que seria o povo curdo, o Kurdistão iraquiano. Gente, os curdos formam a maior nação sem pátria do mundo. A gente acredita hoje, pelas estimativas, que pelo mundo espalhados, você possa encontrar entre 30 a 40 milhões de curdos. A origem exata do povo curdo é alvo de muitos estudos, mas a gente sabe que os curdos têm uma língua própria, têm bandeira própria, têm uma cultura própria, têm uma agenda própria. As pessoas confundem achando que os curdos são persas, não são. Os curdos são turcos, também não. Os curdos são árabes, também não. Os curdos são curdos, o povo curdo, a nação curda. Essa confusão é feita por quê? Porque boa parte da população curda se converteu e segue o Islã. A maioria segue o Islã, a vertente sunita. Mas são povos distintos. Árabes, persas, os curdos, os turcos e por aí vai. Os curdos lutam para formar o próprio país, o Kurdistão. Eles buscam o reconhecimento da comunidade internacional. Eles querem um pedaço do Irã, um pedaço do Iraque, outro pedaço ali da Turquia, um pedaço da Síria. São os principais países e querem criar o que a gente chama de Kurdistão. Essa área chamada de Kurdistão, ela já existiu num passado, mas ela desapareceu durante a expansão do Império Turco-Otomano. O Kurdistão foi invadido, ele foi engolido durante a expansão, durante séculos do Império Turco-Otomano. Mesmo assim, os curdos foram capazes de manter uma certa unidade linguística e cultural. E resultado, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano ele desaparece. Os curdos criaram a esperança de angariar apoio internacional. Na época você não tinha a ONU, Organização das Nações Unidas, mas você tinha a Liga das Nações, que fazia o papel que hoje é feito pelas Nações Unidas, guardadas as suas devidas proporções, mas os curdos tinham esperança de quê? De criar uma comoção, o apoio internacional para se criar o próprio país, buscando esse reconhecimento. Só que isso não aconteceu. Vários tratados do final da Primeira Guerra e do pós-Primeira Guerra, eu posso citar como exemplo o Tratado de Lausanne, acabaram por excluir a questão curda da pauta principal e os curdos foram integrados, foram colocados, olha, no Iraque, no Irã, na Síria, na Turquia. E nesses países, em muitos casos, os curdos são tratados como cidadãos de quê? De segunda classe. Os curdos, eles são marginalizados do processo. Tanto que a maior presença curda hoje fica na Turquia, e muitos curdos se queixam que são perseguidos, né, que são excluídos de todo o processo político local pelo governo do presidente / ditador turco, o Erdogan, como vocês preferirem aí chamá-lo. Então, os curdos buscam esse reconhecimento internacional. Não sei se alguém vai lembrar aqui, mas na Guerra do Golfo II, quando os americanos derrubaram Saddam Hussein era o presidente, ele era o ditador do Iraque, os americanos tinham aquele discurso de que Saddam tinha armas químicas, que Saddam era uma grande ameaça ao Oriente Médio. Bem, os americanos conseguiram prender, derrubaram Saddam. Saddam foi julgado e foi condenado à pena de morte, foi enforcado. Tem vídeo, inclusive, na internet circulando, filmaram na época tudo aquilo ali por um tribunal local. E, na época, os curdos apoiaram os americanos contra Saddam. Os curdos apoiaram os americanos contra Saddam. Não que os curdos sejam simpáticos aos Estados Unidos, só que na cabeça dos curdos eles iriam apoiar os americanos contra Saddam. Saddam seria derrubado. Saddam cometia crimes contra a população curda. Saddam perseguiu os curdos e a esperança é a gente vai tirar Saddam e os americanos vão apoiar a causa curda. Só que não houve esse apoio. Recentemente os curdos ficaram ainda mais conhecidos porque travaram batalhas contra o Estado Islâmico. Várias cidades da Síria e do Iraque, que estavam nas mãos do Estado Islâmico, foram retomadas pelos curdos. Inclusive,
os curdos chegaram a mostrar para o mundo um exército, uma ala militar formada única e exclusivamente por mulheres. Mulheres que lutaram em várias cidades da Síria e do Iraque contra o Estado Islâmico, mulheres curdas, muito bem armadas, diga-se, e que conseguiram retomar essas cidades. Ainda assim, não existe um movimento internacional. Exemplo, a gente percebe um movimento muito forte pela causa palestina. A causa palestina gerou um engajamento muito grande em jogos de futebol, bandeiras palestinas, a causa palestina, Palestina livre e tudo mais. Você não percebe nenhum movimento, nem fora, nem dentro das Nações Unidas, pela questão curda, e nós estamos falando da maior nação sem pátria do mundo. Eles querem um reconhecimento internacional, querem formar o Kurdistão. Nenhum país, Turquia, Iraque, Síria e Irã, abre mão dos seus territórios. Não querem abrir mão para se criar o Kurdistão, porque alegam que os curdos não têm legitimidade e que isso abriria um precedente muito perigoso para outros movimentos separatistas. E parte da população curda é taxada como terrorista. Os curdos têm um grupo chamado PKK, que se auto-intitula Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. Para alguns países, o PKK é uma ala terrorista, é um grupo terrorista que acaba organizando ataques com bombas e afins, não só na Turquia, mas em outros países da região, e isso acaba gerando uma problemática local muito forte. Mas vejam qual é o contexto. Ontem, o Irã atacou o Kurdistão iraquiano, porque tem um pedaço do norte do Iraque que é tipo uma república semi-autônoma. Eles têm ali um governo próprio, eles têm um governo local, eles chamam de Kurdistão iraquiano. Quem quiser visitar o Kurdistão iraquiano, lá tem um aeroporto super movimentado, lá tem faculdade de medicina, lá tem turismo e a população recebe bem. É uma população curda, local, extremamente acolhedora. Eles querem que esse Kurdistão iraquiano seja reconhecido como um país. Mas, como eu disse para vocês, não há um movimento. Se eles conseguissem que o Kurdistão, esse pedaço do Iraque, fosse reconhecido internacionalmente como um país, eles iriam partir para pegar um pedaço da Turquia, um pedaço do Irã, um pedaço da Síria e sim fortalecer o que a gente chama de Kurdistão. Mas, João, por que o Irã atacou essa área? Tem presença americana por lá, tem uma zona verde, as embaixadas, na verdade os consulados. O Irã diz que lá dentro do Kurdistão tem um movimento separatista que ataca o Irã, e o Irã diz que o Serviço Secreto de Israel, o Mossad, tem presença dentro do Kurdistão. A gente sabe que nos últimos anos o Mossad se engajou muito para neutralizar cientistas iranianos que tinham ligação com o programa nuclear do país. O Irã busca a criação da bomba atômica. O Irã tem um programa nuclear que diz que tem fins pacíficos, mas a gente sabe que tem uma conotação militar. O Irã tem batido recordes no enriquecimento de urânio e afins, e aí Israel, na outra ponta, tenta de alguma forma neutralizar essa ameaça iraniana, não só para Israel, mas para o contexto do Oriente Médio, tentando impedir que o governo teocrático de Teherã consiga obter esse armamento. Então, circularam vídeos, a embaixada dos Estados Unidos, o consulado americano no Kurdistão iraquiano foi destruído. Na verdade, o que os americanos dizem é que nenhum alvo específico americano foi destruído, mas a casa, o casarão, a mansão de um multimilionário curdo do setor imobiliário e petrolífero teria sido bombardeado e esse cara teria sido morto. Esse cara é ligado ao governo do Kurdistão iraquiano e ele supostamente apoiaria rebeldes contra o Irã. Vejam a confusão. Quem chegou até aqui, tem mais de 300 pessoas ao vivo. E eu vou postar esse vídeo depois. Prestem atenção na confusão. O Iraque, hoje, tem um governo simpático ao Irã. O governo do Iraque é aliado ao Irã. Mas é como se fosse... Tem uma ligação. Mas o Irã diz que o Kurdistão, essa área de Erbil,
essa área norte do Iraque, o Kurdistão iraquiano, tem grupos contra o Irã. É um governo hostil, ligado a Israel, ligado aos Estados Unidos e tudo mais. E aí o Irã diz que atacou esses alvos específicos ligados a Israel, aos Estados Unidos e companhia. De fato, os americanos têm presença na região? Tem. Lembrem, os americanos têm grande presença militar no Oriente Médio. Tem uma grande base militar no Catar, estão lembrados? Os americanos têm bases militares na Síria. Os americanos têm bases militares ainda no Iraque. Os americanos passaram 20 anos, 2 décadas, ocupando o Afeganistão. Resolveram o problema do Afeganistão? Não. Foram expulsos. Vocês viram aquela saída desastrosa americana do Afeganistão? Depois de 20 anos, bilhões e bilhões e bilhões de dólares, os americanos saíram do Afeganistão e o Afeganistão voltou a ser governado pelo grupo Talibã. O Talibã que é ligado à Al-Qaeda. Al-Qaeda, Osama Bin Laden, a rede, a base. Aquele grupo, aquela rede terrorista do 11 de setembro. Pois é, tudo voltou para o Afeganistão como estava anteriormente. Eu acredito, eu tenho dito, isso vai depender das eleições agora. Trump bateu recorde nas primárias agora. Bateu recordes nas primárias agora. Em março você vai ter o avanço das primárias. Eu acredito que Trump é o candidato republicano. Hoje ele é o favorito, não tem concorrência dentro do partido. Entre os democratas, Joe Biden com a popularidade em baixa total, historicamente. Então, se a eleição fosse hoje, acredito demais que Trump fosse eleito. Então, isso pode mudar a parte da política americana para o Oriente Médio. Pensem comigo, a sociedade americana percebeu que esse gasto bilionário que os americanos têm no Oriente Médio não tem resolvido a questão regional, local. Os problemas no Oriente Médio são múltiplos. Eu estava conversando com alguns colegas há pouco. Crise no Iêmen, você tem Síria, num contexto de guerra civil, você tem a questão ali na Palestina, Israel e Hamas. Você tem a questão turca na fronteira, essa questão curda, o Irã como uma grande ameaça, a Arábia Saudita vai ou não vai? E aí você tem o Líbano com o Hezbollah. O Oriente Médio, como a gente sempre diz, é um verdadeiro nó geográfico, é um verdadeiro barril de pólvora. Os americanos dizem o seguinte, começaram a perceber, nós temos grandes problemas internos. A questão da saúde pública, a questão das drogas, algo muito sério nos Estados Unidos, muito sério, a gente já falou sobre isso aqui no Minuto Geográfico. A fronteira entre Estados Unidos e México, uma situação gravíssima, gravíssima, problema de ordem mesmo, de moradia e custo de vida e afins. Os americanos começam a ponderar, parte da sociedade, se vale a pena gastar toda aquela energia no Oriente Médio, um problema que não é resolvido há décadas, ou se voltar para questões domésticas. Só que aí vem o contraponto. Se a gente retira nossos investimentos, nossas tropas, a gente perde acesso, de repente, a um grande mercado petrolífero, a uma grande rota comercial, que todo mundo sabe que o Oriente Médio tem uma localização estratégica, e a gente pode abrir espaço para inimigos, como China, Rússia e companhia. Então, tudo isso vai pesando nesse contexto, tá bom? Mas se vocês perguntarem assim, João, esses ataques do Irã no Kurdistão iraquiano, lembre, Kurdistão iraquiano não é um país, é um pedaço do Iraque governado pelos curdos. Os curdos querem pegar esse pedaço e ter o reconhecimento internacional junto com um pedaço do Irã, da Turquia, e Síria e companhia, mas não conseguem, não há esse movimento. Tem um movimento arretado para reconhecer a Palestina, criar um país para os palestinos. Para os curdos não há esse engajamento, esse movimento. Parece que a luta curda, ela inexiste. Poucas pessoas sabem da existência dessa ideia, desse contexto do Kurdistão. E se não fossem os curdos, o Estado Islâmico seria muito mais forte. Porque quem tem conhecimento geográfico, a geografia, isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra. Quem tem conhecimento geográfico naquela área do Oriente Médio, os curdos. Quem teve condição de combater no terreno guerra de guerrilha com o Estado Islâmico, retomando algumas cidades, os curdos. Lógico, recebendo o armamento internacional. Mas o conhecimento de terreno
parte muito deles, e eu não vejo a população, o mundo falando sobre essa questão curda. Mas veja, o Irã vai continuar atacando alvos americanos por lá. E o que os americanos disseram é que esse ataque de ontem não atingiu nada significativo dos Estados Unidos. Mas lembrem, os americanos têm bases no Oriente Médio, essas bases estão sendo pressionadas por grupos ligados ao Irã na Síria, grupos ligados ao Irã no Líbano, grupos ligados ao Irã no Iêmen, no contexto regional. Não estranhem se, depende muito do resultado da eleição agora no final do ano, os americanos comecem a diminuir sua presença militar direta no Oriente Médio. No Oriente Médio, é isso que a gente vai trazer de análise. Mas hoje a grande questão, por que preço disso, daquilo outro? A grande crise hoje, para além da guerra Israel e Hamas, Israel e Hezbollah, que é uma guerra que ainda não foi deflagrada na prática, mas é um estado de guerra latente, é aquela região do Mar Vermelho, a grande rota comercial. Imaginem vocês que do Mar Vermelho, Canal de Suez, Mediterrâneo, você tem uma artéria conectando o Oriente ao Ocidente, e isso sim pode fazer preço em praticamente tudo que a gente consome no dia a dia. Tranquilo, turma? Eu tentei ser o mais objetivo possível aqui. São muitos conflitos simultâneos. Expliquei para vocês o que é o Kurdistão. Tem bandeira curda, tem exército curdo, tem a língua curda. Muita gente confunde porque os curdos seguem o Islã, mas os curdos não são árabes, são diferentes. É uma língua de origem indo-europeia. Os curdos, na fisionomia, eles são muito semelhantes aos iranianos. São bem semelhantes aos iranianos. Mas hoje a questão por lá é muito, muito maior. Tranquilo, eu fui didático, gente. Deu para entender direitinho. Vocês conseguiram acompanhar? Alguém tem alguma pergunta? Alguma coisa? Posso pedir uma ajuda a vocês? Aliás, posso fazer um alerta aqui? Vê, cuidado, porque tem muitos perfis que soltam 15, 20 Reels por dia para ganhar seguidor, mas não explicam nada. Joga uma bomba na internet, base americana é atacada no Oriente Médio, Terceira Guerra Mundial vem aí. Aí as pessoas compartilham adoidadas, entram em parafuso, tomem cuidado. Isso é para gerar engajamento, tá? Isso é para ganhar volume. Não tem uma criticidade. Tanto que são poucos perfis que entram ao vivo. São poucos os que entram ao vivo. Então tenham calma quando sair esse tipo de notícia, porque veja, esses ataques no Kurdistão iraquiano já aconteceram várias vezes, diversas, em várias ocasiões. É como o Equador, as pessoas em pânico. Equador em guerra civil não é de agora. O problema do Equador é um problema estrutural da América Latina. A gente já vem falando sobre isso aqui anteriormente. João, vazaram documentos, Terceira Guerra Mundial. A Alemanha está se preparando para lutar contra a Rússia. Olha, foi um jornal respeitado na Alemanha que diz que teve acesso a documentos. Eu já disse para vocês, gente, guardadas as devidas proporções, se a gente pegar a quantidade de guerras espalhadas pelo mundo, a gente já não vive um contexto de guerra mundial, não? A África, com seus, na média, 54 países, tem mais de 25 países em guerra civil. Situação da América Latina, Oriente Médio, um barril de pólvora. A fronteira ali, Rússia e Ucrânia. O Mar Báltico tenso. Moldávia e companhia. China e Taiwan, estado de tensão. Coreia do Norte, com recorde de gastos militares no mundo. Já é um contexto de guerra global. Já é. É porque as pessoas acham que vai ter um Ctrl-C, Ctrl-V. Aquela trincheira. Hoje você tem drones, guerra cibernética comercial. A gente já vive um estado de guerra muito forte, muito significativo. Tá? Então, assim, o que esperar? Tranquilo, turma? Quem quiser participar do grupo, quem quiser experimentar no WhatsApp, vocês usam o WhatsApp para quê no dia a dia? Qual é o intuito de vocês terem um WhatsApp? Vocês passam mais tempo no Instagram ou no WhatsApp? Eu aposto que a maioria aqui passa mais tempo no WhatsApp do que em qualquer outra rede. É impressionante. Pega a quantidade de horas
O tempo que vocês perdem lendo um monte de grupo que não agrega em nada. Tem dia que eu abro, tem grupo com 800 mensagens. Você vai ler de uma em uma. Aquilo ali não vai te dar dinheiro, não vai te dar paz de espírito, pode te render uma gargalhada pontual. Perder esse teu tempo. As pessoas têm perdido o dia inteiro sem agregar nada. Qual foi a minha ideia? Eu criei um grupo no WhatsApp que eu faço análises geopolíticas. Ou seja, todo dia vai ter uma explicação minha sobre algum contexto global. Notícias, quando bate alguma crise. O que é que eu faço, João, se bater? Vai no grupo. Eu vou sempre comentar por lá. É uma forma de você agregar valor. E é barato demais, tá? Se eu fosse cobrar o trabalho que dá, garanto a vocês que seria coisa de mais de R$200 por mês. Custa o quê? Seus 40 e tantos, tá? É o preço de uma pizza. Então experimentem lá por 7 dias. O link está na bio. O link na bio. Experimenta por 7 dias. Gostou, fica. Não gostou, sai. Muito simples. Tranquilo? Trump voltando, o mundo tende a ficar mais pacificado? Não. Não é por aí. Não é por aí. Tá? A imprensa começou a bater em Trump pesada. Vocês viram o editorial do New York Times? Vocês viram? Pesadamente. O The Times, que é um jornal britânico, já estão prevendo o que esperar. Já tem jornal cravando, sabe o quê? Que quando Trump ganhar a eleição, ele não vai respeitar o processo, a Constituição e vai se perpetuar no poder. Estão cravando um monte de questão aqui. Daqui para a eleição, eu faço uma análise. Eu trago para vocês o que é que eu penso para o futuro. Os curdos são financiados por o quê? Comércio de petróleo, Jairo, comércio de petróleo, gás, contrabandos. Tem o lícito e o ilícito. Como é que o Iêmen tem tantos mísseis, os Houthis, o Irã? O Irã apoia os Houthis do Iêmen. Os curdos são xiitas ou sunitas? Maioria sunita. Os curdos, maioria sunita. Eles são pró-ocidente? Não. Os curdos, eles são nacionalistas. Eles querem criar o próprio país, o Kurdistão. Quem apoiar a causa curda, eles vão ficar dentro. Eles não gostam do Erdogan, o Erdogan, presidente da Turquia, porque a Turquia massacra os curdos. Eles não têm uma relação boa com o Irã, porque o Irã reprime os curdos. O único lugar do mundo que os curdos têm no Oriente Médio, na verdade, uma liberdade maior é no Iraque, no norte. Eles criaram uma bolha lá dentro, uma zona gourmet, mas são mais de 30 milhões de curdos pelo mundo. Adriano, eu falei sobre isso no grupo. Foi um jornal alemão que publicou que tinha documentos mostrando que a Alemanha e Rússia, em 2024, vão deflagrar uma guerra. Não acredito nisso, Glória. Mas é análise do New York Times. Nem acredito que haja espaço para isso nos Estados Unidos por hora. O comércio internacional, nesse momento, o preço do frete dispara. Qualquer crise no Mar Vermelho faz o preço do frete disparar. Por quê? O seguro para o navio fica mais caro. Alguns navios se recusam a cruzar o Mar Vermelho. Vão contornar a África todinha. O custo fica mais alto. Você começa a ter crise de abastecimento. Os preços disparam. Só que isso pode ser pontual. Portugal vai ter novas eleições para o parlamento. Sim. Crise. Governabilidade. Os curdos vão retaliar o ataque do Irã. Difícil. Os curdos não têm força para lutar contra o Irã. Não tem. Quem pode lutar contra o Irã? Os americanos, Israel. Mas veja, ninguém quer uma guerra direta com o Irã. Ninguém quer uma guerra direta com um país com mais de 90 milhões de pessoas e com armamento significativo. Uma guerra direta com o Irã é para lascar com o mundo. É para lascar com o Oriente Médio e com o mundo.
O preço do petróleo pode subir. O preço do petróleo muda todo dia. Ele pode até dar um boom momentâneo e depois cai. O que vai prevalecer mesmo é a oferta, a demanda. Tranquilo, turma. Muita pergunta boa. Audiência qualificada. Eu vou postar esse vídeo aqui. Eu quero que vocês compartilhem, tá? Eu quero que vocês compartilhem. Qual é a principal luta dos curdos? Eles querem independência política e territorial. Eles querem criar o próprio país. Dicas de filmes. Exílio no Iraque. Exílio no Iraque é um filme bom. Outro filme, Tempo de Embebedar Cavalos. Tempo de Embebedar Cavalos. Fala sobre a questão curda. Ou Tempo de Cavalos Bêbados. É isso. Tranquilo, turma? Gostaram do ao vivo de hoje? Bora entrar no grupo, pessoal. No grupo, vocês também passam a ter meu contato direto pelo privado. E podem tirar dúvidas comigo. Eu não tenho como responder todo mundo aqui. Aí vai fazer uma viagem, quer uma ajuda, quer tirar uma dúvida comigo, contato direto. Eu respondo todo mundo por lá. Beleza? Um beijo. Saúde e paz. Boas energias. Maria, geralmente ataque a consulado e a embaixada vem do Irã. Vem do Irã. O Irã reivindicou. Boa semana, pessoal. Valeu? O link está na bio. Quem quiser participar, bora, simbora. Beijão, paz de Cristo para vocês. Simbora, simbora.